O Diário Esquecido. Memórias de um amor que o tempo não apagou. Hoje você vai conhecer um relato real e tocante sobre amor, renúncia e a força das memórias. Meu nome é Helena, tenho 32 anos e há pouco mais de um ano realizei um dos maiores sonhos da minha vida. Comprei uma casa antiga, daquelas que a gente vê nas fotos de álbuns antigos, com portas de madeira maciça, janelas altas e um vasto jardim, cheio de árvores frutíferas, que apesar da idade ainda resistiam bravamente ao tempo. Ficava no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha, onde quase todo mundo se conhece pelo nome. A casa havia pertencido a uma família tradicional, mas estava abandonada há anos quando a encontrei. Não resisti. Comprei com a intenção de reformar e transformar num lar cheio de histórias. E eu não fazia ideia de que as histórias já estavam todas ali escondidas. Quando iniciamos a reforma, eu e meu marido queríamos manter o máximo possível das características originais da casa, mas percebemos que algumas mudanças eram inevitáveis. O piso de madeira estava apodrecido, as paredes pediam reforço e estavam manchadas pelo tempo. Ainda assim, eu quis preservar o máximo possível da estrutura original. Na terceira semana de obra, enquanto os pedreiros arrancavam as tábuas do assoalho da antiga sala de jantar, um deles me chamou curioso. Entre os escombros, sob câmeras de poeira e tempo, havia uma pequena caixa de madeira escura com fecho de latão, todo enferrujado já pelo tempo. Não era maior que um livro grosso. Eu corri até a sala. Eles haviam retirado uma das tábuas e ali, debaixo do pó acumulado de décadas, estava uma caixa de madeira. Peguei a caixa com cuidado. Ela era pesada, mas muito bem preservada. A madeira estava escura, mas intacta. O fecho, apesar de velho, abriu-se facilmente com um leve estalo. Dentro eu encontrei um diário. A capa de couro estava ressecada, as páginas estavam amareladas. Mas a caligrafia ainda firme e elegante. Eu folheei com as mãos trêmulas, sentindo o peso daquilo tudo. E logo na contracapa eu li a assinatura Maria Augusta, 1948. Naquele instante um arrepio percorreu minha espinha. Maria Augusta era o nome da minha avó materna. Não pude conter as lágrimas e a surpresa. Aquela casa, que agora era minha, tinha pertencido à minha família anos antes, e eu jamais soubera disso. Minha mãe raramente falava da infância, e menos ainda sobre minha avó, que faleceu quando eu tinha apenas 4 anos. Ela sempre foi uma figura distante, quase uma lembrança difusa de fotos antigas e em preto e branco. O coração acelerou naquele instante. Peguei o celular e liguei imediatamente para minha mãe. Mãe, a avó Maria Augusta, ela morou nesta casa? Do outro lado da linha, silêncio. Morou sim, minha filha, mas ela nunca gostou de falar sobre esta época. Por quê? Contei então sobre o diário. Minha mãe ficou muda e em seguida apenas disse: filha, se prepare, sua avó carregava muitas coisas no coração que nunca quis ou conseguiu dizer.
Depois disso, desliguei e fiquei ali sentada no chão, segurando aquele diário, como quem segura uma relíquia, ou melhor, um segredo. Naquela noite, mesmo estando exausta, comecei a ler. A caligrafia era caprichada, com letras redondas e bem desenhadas, como se cada palavra tivesse sido escolhida com o coração. A primeira parte do diário era uma descrição suave, doce, de uma juventude vivida naquela mesma casa. Maria Augusta descrevia os dias ajudando a mãe na cozinha, o jardim cheio de roseiras que seu pai cuidava com tanto esmero, o aroma do pão de queijo assando no forno a lenha, as tardes passadas à sombra das árvores, bordando e ouvindo os passarinhos cantar, e as noites em que ficava na varanda olhando as estrelas, sonhando com um futuro que parecia distante demais. Ela falava também da rotina rígida, o pai, um homem severo, dono de terras, e de opiniões que eram muito firmes. A mãe, submissa, sempre tentando amenizar os ânimos. Mas conforme avançava na leitura, percebi uma mudança no tom. A escrita ganhava paixão, angústia, desejo. Foi então que ele apareceu, Luiz. Maria Augusta o conheceu aos 18 anos, quando ele começou a trabalhar na reforma da igreja matriz da cidade. Luiz era filho de um pedreiro conhecido, um rapaz simples, trabalhador. Era filho de um pedreiro que trabalhava na reforma da igreja local ali, da cidade. Tinha a mesma idade que ela, mas vivia de maneira bem simples, muito simples, ajudando o pai durante o dia e estudando à noite. Ela o descrevia com uma poesia de quem amava profundamente. Os olhos castanhos, sempre iluminados, aquele sorriso tímido e a voz que acalmava, que a deixava calma, até nos dias mais turbulentos. Eles começaram a se encontrar às escondidas no pomar atrás da casa, junto às árvores. Maria Augusta narrava como ele a ensinava a andar de bicicleta, o que era quase um escândalo para a época, uma moça de família respeitável andar de bicicleta. Eles trocavam bilhetes escondidos nos livros de bordado que ela levava para o quintal. E quando podiam, se encontravam na beira do riacho que cortava a propriedade. Ela descrevia os encontros, as escondidas, as conversas longas e cheias de sonhos, os passeios de bicicleta pela estrada de terra que levava ao rio. O amor cresceu puro, sincero, mas, como ela mesma escreveu, nosso amor não cabe dentro desta casa, nem dentro das regras impostas pela minha família. O diário detalhava o dia em que foram flagrados pela primeira vez. Estávamos no pomar. Ele segurava minha mão e de repente meu pai apareceu. Seu olhar furioso ainda me queima a alma, só de lembrar. A partir desse dia, Maria Augusta foi proibida de sair sozinha. Passou a ser vigiada e até impedida de ir à igreja. E então veio a imposição, um casamento arranjado com um jovem comerciante da cidade, filho de uma família tradicional. Disseram que ele é um bom partido, mas não sabem que o meu coração já tem dono. Maria Augusta e Luiz tentaram resistir. Houve um plano de fuga. Ela escreveu sobre isso no diário. Chegamos a combinar tudo. Ele conseguiria um emprego numa cidade vizinha e eu, no meio da noite, pegaria a bicicleta e fugiria com ele. Mas, no dia marcado, Maria Augusta desistiu.
Ela escreveu: naquela noite, enquanto todos dormiam, fiquei parada à porta do quarto, com a mão na maçaneta, mas não tive coragem. Naquele momento pensei na minha mãe, na minha irmã mais nova e no medo. O medo me paralisou. Na manhã seguinte, ela mandou um bilhete para Luiz, pedindo que ele partisse, que seguisse sua vida e esquecesse dela. Quando ele leu o bilhete, sei que o seu coração também se partiu, mas ele se foi, nunca mais o vi. As páginas seguintes eram de uma tristeza profunda. Maria Augusta falava do casamento sem amor, dos dias cinzentos e da saudade. Mas o mais comovente foi o desfecho. Soube anos depois que Luiz se mudou para o sul do país. Casou-se, teve filhos. Espero que tenha sido feliz. Eu cumpri meu papel. Fui esposa, mãe, mas nunca consegui de fato abandonar aquele amor que ficou enterrado aqui, sob estas raízes, sob este chão. E terminava assim. Talvez um dia alguém leia estas palavras e entenda que, mesmo quando a boca cala, o coração nunca deixa de gritar. Fechei o diário em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lendo os detalhes do diário de minha avó, soube também que Luiz foi para o sul do país, casou-se e, segundo Maria Augusta soube anos depois, teve 3 filhos e tornou-se dono de uma pequena marcenaria, onde passou a vida trabalhando com madeira. Talvez ironicamente, o mesmo material sob o qual o diário ficou enterrado por tantos anos. Maria Augusta, por sua vez, permaneceu naquela cidade. Casou-se e criou uma família, mas, segundo relatos da minha mãe, sempre manteve aquele ar melancólico, triste, um olhar perdido nas tardes silenciosas, como quem ficou esperando. Maria Augusta, nos seus últimos registros, contava sobre a decisão mais difícil de sua vida: renunciar ao amor. Cedeu à pressão da família, afastou-se de Luiz e pouco depois aceitou o casamento arranjado com um homem que mal conhecia, mas que traria segurança e honra à família. O último parágrafo do diário ficou gravado na minha memória. Enterro hoje não apenas meu amor, mas uma parte de mim. Espero que um dia alguém possa compreender que minha escolha não foi covardia, mas amor. Amor à minha família e talvez amor a mim mesma, no pouco que me restou. Naquele instante, percebi que aquela casa não era apenas uma construção antiga, era um testemunho silencioso de uma história de amor interrompida, de uma mulher que escolheu sacrificar a própria felicidade em nome das convenções familiares. Aquela não era só uma história de amor perdido. Era também um relato sobre medo, sobre escolhas que fazemos ou deixamos de fazer e que moldam a nossa vida. No dia seguinte, liguei para minha mãe e a convidei para visitar a casa. Quando ela chegou, levei-a até a sala e entreguei o diário sem dizer nenhuma palavra. Ela o abriu e, ao ver a caligrafia, ficou paralisada. Depois me olhou com os olhos marejados e me abraçou forte. A mamãe nunca falou, mas agora eu entendo tanta coisa. Choramos juntas. Decidi, então, honrar a memória da minha avó de 2 formas. Manter o diário guardado, mas também preservado, como um memorial silencioso daquela história. Replantei as roseiras no jardim, como minha avó descrevia, e na varanda onde ela olhava as estrelas, coloquei uma cadeira de balanço, onde hoje sento para ler, refletir
e às vezes simplesmente silenciar, ouvindo os sons da noite como ela fazia. Primeiro replantei as árvores no quintal, que haviam sido cortadas há anos. Quis devolver àquele espaço o cenário dos sonhos dela. Depois transformei a sala de jantar, onde encontrei o diário, numa pequena biblioteca. Mantive a parede com as marcas antigas, coloquei uma poltrona confortável junto à janela e ali, muitas noites, fico lendo ou apenas olhando as estrelas como ela fazia. Hoje, sempre que caminho por esta casa, sinto que ela não é apenas minha. Ela pertence a todas as histórias que já foram vividas aqui, especialmente a de Maria Augusta e Luiz. E às vezes, quando o vento sopra entre as folhas das árvores, quase posso ouvir o sussurro dela, ainda chamando por aquele amor que nunca morreu. Naquele dia, entendi que não reformei apenas uma casa, reconstruí uma parte da nossa história. E toda vez que caminho pelo piso novo, lembro que sob ele repousava um diário que atravessou gerações para me ensinar sobre amor, coragem e renúncia. Esta é a minha história, ou melhor, a nossa. E você gostou desta história, deste relato? Se você também tem uma história para contar, uma mensagem ou algo para relembrar e deseja compartilhar com os ouvintes, envie sua história. Ela pode inspirar outras pessoas. Para enviar sua história ou mensagem, é só olhar na descrição do canal, tem um link. É só clicar e responder anonimamente. Assim, sua história poderá ser narrada aqui no canal. Você pode ser o protagonista do próximo vídeo. O link é um formulário com um questionário, onde você poderá relatar sua história anonimamente. Fragmentos reais, quando a vida vira história. Histórias reais. Vozes anônimas.